quanta expectativa e aventura não está guardada numa plataforma, não é? E nós que construímos as nossas próprias maquetes ferroviárias, por que a gente não começa a fazer as nossas próprias plataformas de acordo com as nossas necessidades? Eu comecei aí no papelão. Eu cortei de acordo com o formato necessário do espaço, do intervalo entre as linhas. E também fiz uma plataforma maior onde vai ficar a estação. Bom, toma cuidado para não deixar espaço, aliás, para deixar um espaço a mais, não é? Para que os vagões caibam. Bom, o que vocês estão vendo aí sou eu, depois de ter feito as bases das plataformas, cortando, ou melhor, medindo para cortar, uns filetes de 1 centímetro de largura. De papelão que tem mais ou menos aí uns 3 milímetros. Qualquer coisa entre 2 e 3 vai dar um resultado legal. Era uma caixa que eu estou reaproveitando. Isso aí vai ser a lateral da nossa plataforma e vai ser colada, portanto, em volta, no perímetro daquela base, mas ela vai ser colada sobre a base. De maneira que esse 1 centímetro, na verdade, não vai ser a altura da plataforma, ela vai ser um pouquinho mais alta. Então é por isso que eu corto com 1 centímetro. Acabaria ficando, em princípio, mais baixa do que uma plataforma normal. O resultado vai ser um pouquinho mais baixinha do que uma plataforma, por exemplo, que você compra aí de plástico. Mas eu gosto do resultado e eu acho que combina mais com os meus objetivos. Aí eu continuo cortando. Um dos grandes investimentos mais legais para a gente fazer é uma régua metálica. Além de permitir o corte, ela é mais robusta e você coloca aí dentro da sua caixa, do seu material de trabalho, ela não vai quebrar por causa disso. Para colar os filetes sobre a base, eu estou usando o bom e velho Super Bonder. Na verdade, o uso dessa marca aí é Tech Bond. Eu acho uma marca legal e ela tem, enfim, é o cianoacrilato, né? Na realidade, esse é o nome desse tipo de cola. É uma cola que se polimeriza. Então, assim, não é muito diferente. A substância química é mais ou menos a mesma sempre. Então, não vejo muita diferença entre ela e o Super Bonder, mas eu gosto do volume, da quantidade que vem nesse frasquinho. Eu costumava comprar frascos grandes de cianoacrilato, mas o que acontece? Eles ficam... Resseca, né? Ela seca, aliás, com o tempo. E se acaba não aproveitando. Metade do volume às vezes a gente joga fora, porque a tampinha estraga. Então, eu acho que esse volumezinho aí fica legal. É o tubo pequeno de Tech Bond. Eu vou colando aí então pelo perímetro da minha base e dá para cortar o que sobrar com estilete normal. Esse estilete não corta lá tão bem, não é a melhor coisa. Aquelas faquinhas X-Acto, X-Acto, qualquer coisa assim, que é digamos aí, um bisturizinho mais profissional para modelismo, ela não enferruja, é mais legal, ele tem esse aspecto, é mais profissional, mais fácil de trabalhar. Mas isso aí também resolve. Aqui vocês estão vendo então a parte maior da plataforma, a parte que vai ter a estação, e ela já está com a lateral colada. Observa que ela tem um cantinho chanfrado, que seria a rampa para ela, e basta que você faça um corte diagonal, como você está vendo, na lateral, igualzinho dos dois lados. E pronto, é só colar que ela fica chanfradinha. Se a gente fizesse em madeira, ia dar um trabalho a mais serrando, né? Por isso eu estou optando por tentar usar o papelão. Muitos caras aí, mas talvez que gostem de fazer um serviço com acabamento diferente, usem, em vez do papelão, o estireno, né? Aquelas placas de estireno. Elas também são muito fáceis de trabalhar, porque elas são fáceis de dobrar e cortar. A gente usa também um estilete ou talvez uma faquinha de modelismo. Mas com esse tipo de material, que é mais barato, eu gosto do resultado. Observe aí que eu coloquei algumas travessinhas para reforçar. Tá aí a boa e velha massa corrida de qualquer marca. Eu compro sempre um galãozinho, o menor que o cara tiver, né? Porque com o tempo ela também acaba secando, né? E para fazer uma maquete só a gente usa muito pouco, mas tudo bem. Observa que aí eu estou passando uma camada fina de massa corrida, eu vou tentar alisar ainda mais para ficar mais fina, por sobre toda a superfície da nossa pequena plataforminha. Eu estou usando um pedacinho de papelão para fazer isso, porque ele é mais maleável do que uma espátula metálica. Eu acho que fica mais fácil de trabalhar. Mas é claro que é você que sabe. Tem umas espátulazinhas de plástico também que podem ser legais, mas eu gosto que ela seja assim estreitinha, para poder trabalhar em peças pequenas. Estou alisando com bastante cuidado, não tenho intenção que fique uma camada muito grossa.
De qualquer maneira, depois a gente vai lixar, então não é muito problema. Mas ela é muito grossa, você acaba perdendo um pouco a noção das dimensões da peça. Aqui eu vou trabalhar agora na parte maior da plataforma e também vou passar por toda a superfície um pouco de massa corrida. Vou de novo tentar fazer uma camada fina. Depois a gente vai lixar, mas é muito importante que a gente tome cuidado para não deixar muito grosso. Agora, as imperfeições, as rebarbinhas, isso aí a gente tira fácil com a lixa. O importante é não perder a referência das superfícies. Observa aí que esses ladinhos que tem os furinhos do papelão, que são o corte do próprio papelão, né? Que mostram o perfil dele, mostram o interior ondulado. Isso é legal tampar, porque, enfim, a gente não quer que pareça uma plataforma de papelão de verdade. Então a gente precisa pegar e tampar. Isso é uma das principais razões para eu costumar usar a massa corrida. Depois que eu vi o aspecto de cimento que deixa, eu achei ainda mais legal. Seja como for, toma cuidado então para tampar, e você pode aproveitar a massa corrida também para tampar outras imperfeições. Quer dizer, algumas fendas que ainda tenham aparecido, algumas imprecisões no corte do papelão, esse tipo de coisa. Ali do ladinho, por exemplo, você está vendo que tem o arremate. E aí veja, espera um tempinho, não é? Algumas horas vão permitir que você já lixe. Existe lixa que é tanto para madeira quanto para massa corrida, que eu costumo comprar. É uma lixa aí média, uma lixa média resolve. Para falar a verdade, uma lixa fina também não acho que tenha problema. Lixar massa corrida é a coisa mais tranquila do mundo, e é muito agradável, e é muito, como eu posso dizer, satisfatório, porque é muito fácil de fazer isso. Quem já lixou massa corrida na parede tem essa noção. O problema é quando a gente trabalha em parede, a área é meio grande, então também cansa. Mas peça pequena é legal, é muito mais fácil do que madeira, né? É muito mais rápido do que madeira. Você já vê ela ficando com aspecto, ou com a espessura, né? Que a gente quer. Aqui nós estamos lixando agora a plataforma maior, como era de se esperar. Lixa numa boa sem pressa. Se você achar que não ficou bom o serviço, você lixou demais. Se você acha que você não conseguiu cobrir direito as imperfeições, é claro que você pode passar de novo. Lixa e passa mais uma camadinha de massa corrida. Aí fica bem legal. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é uma dica que eu vi uma vez em alguma publicação. Provavelmente foi na revista Transmodelismo, que é editada pelo José Agenor, um grande modelista, uma grande referência. Pintar a superfície com uma tinta acrílica qualquer, antes de pôr a massa corrida, facilita a aderência da massa corrida. Sobretudo quando a gente usa massa corrida sobre madeira, digamos aí para fazer uma rua, alguma coisa assim. Eu acredito que aqui também poderia ser legal, mas tem um porém. Como a gente está lidando com papelão, tem que tomar cuidado, porque a tinta muito líquida pode fazer o papelão desmanchar um pouco, quer dizer, ele vai ficar meio ondulado. Então tem que tomar muito cuidado se for fazer isso. Por via das dúvidas eu faço direto e pronto. Dá uma olhadinha aí na tinta cinza, eu coloco coisa de uns poucos mililitros, bem pouquinho mesmo de tinta branca, é o suficiente só realmente para essa superfície que a gente vai pintar. E eu coloco 2, 3 gotinhas de corante preto xadrez, da marca Xadrez, que é um corante que vai bem com tintas à base de água, e pronto, é só misturar e já era. Eu gosto que ele fique bem clarinho, eu não gosto quando cai mais de 2 gotas, mas pode acontecer. Vamos lembrar que de maneira nenhuma é meio a meio quando se trata de fazer tinta cinza. 2 gotinhas que sejam já vão deixar a tinta branca vai perder totalmente o caráter branco dela, né? Você fica com um cimento até meio escuro. O tom vai ficar diferente das ruas, o que era a minha intenção. Deixa tudo igualzinho. Não era bem a ideia, porque a gente perde no realismo. A pintura também é uma oportunidade para você tirar imperfeições, mas eu vou dizer a verdade. Se não ficou legal, se tem buraco e tudo, pode valer a pena você passar massa corrida primeiro. Você não precisa deixar secar do dia para a noite, aliás, de um dia para o outro. Algumas horas já resolvem, a massa corrida já fica durinha, especialmente uma camada fina como essa. A tinta está meio grossa aqui. Uma vez alguém me deu uma dica excelente, que é colocar... que a tinta tem que ter um aspecto de leite, mais ou menos assim. Só que eu prefiro um pouco mais grossa porque, de novo, tem algumas partes aqui que tem o papel exposto e talvez não seja legal. Pode acabar molhando muito o papel. Então, da maneira como tá, já tá legal. E se você quiser diluir um pouco mais, tudo bem. A proporção aqui foi bem pouquinha água mesmo.
Talvez a camada fique um pouco mais grossa e fique mais imperfeita, não fique tão lisinha. Mas eu gosto da textura que vai ficar. Eu prefiro algo mais grosseiro, não um chão lisinho, lisinho. Afinal de contas, um chão de estação, especialmente uma estação pequena, não é a coisa mais lisinha do mundo, não é essa a intenção, não é? Agora você vê que ela tem esse aspecto um pouco brilhante ainda, brilhoso, digamos assim, porque a tinta ainda não secou. Depois que ela secar, o aspecto fosco, que remete mais ao cimento, vai aparecer. E aí não vai ficar esquisito nem nada. Eu estou fazendo só uma demão, mas a gente vai ver. Se precisar fazer uma outra, a gente faz também. E aí eu mostro direto para vocês o resultado. Estou usando um pincel bem largo porque pincel fininho não tem porquê, dado que a gente não precisa tomar cuidado com muitos detalhes. Aqui você tem então o resultado por enquanto. Essa parte menor da plataforma está com mais imperfeições, pode ser que eu lixe de novo, vamos pensar. A de trás ficou mais retinha. Dá uma olhadinha aí, dá sua opinião, eu estou colocando esse prédiozinho de estação, dá uma ideia de uma estação, alguma outra, talvez se você acha mais legal colocar. E se o resultado das plataformas ficou legal? Você faria de alguma outra forma? Diz aí que a gente dá uma conversada nos comentários. Se você está achando legal, se você quer ter mais vídeos que tenham esses tutoriais e essas experiências que eu vou tendo aí com o tempo, se inscreve no canal, é bacana que a gente vai trocando ideia, bem bacana aí. E também faça, por favor, se você puder, curtir, para que chegue a mais pessoas esse hobby tão bacana que deixa a gente tão tranquilo e ajuda tanto a gente a passar nossos dias, né? Então, minha gente, um forte abraço, obrigado pela presença de vocês. A gente vai se falando. Até mais.